Olá, olá, estamos entrando ao vivo para mais uma live. Estamos iniciando. Vamos começar mais uma live, a nossa live de quinta. A nossa live de primeira categoria, que é de quinta. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Hoje eu estou com o microfone aqui, testar o microfone, saber se o áudio fica melhor. Tudo bem, Adriana? Que legal. Oi, Oséias, boa noite, tudo bem? Oi, Fernanda. Fernandinha, que prazer. Que bom ver você aqui, Fernanda. Tudo bem? Oi, Oséias, Casa das Camisas, grande abraço. Aí de Limeira, eu estava ontem aí em Limeira. Fazendo o nosso PAGL, ontem foi o dia de encerramento, muito legal. Que legal, Fernanda, que bom ver você aqui. A Fernanda estava participando, né, Fernanda? Que legal. Então, vamos falar hoje o tema da nossa live é... Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Olá, oi, 018 partes, olá... Oi, Carol! Carol Miragaia, que honra, Carol! Que prazer ver você aqui, um grande abraço para você, tudo bem? Que legal, olha só, gente super... Olha, a minha responsabilidade aumenta muito aqui na live hoje, hein? Que legal, muito bacana. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. O tema de hoje é muito importante, né? Importantíssimo. A gente vai falar... O tema é Minha Loja Lucrativa, mas não sobra dinheiro. Eu não vejo dinheiro. Né? Muito obrigado, Carol. Esse é um problema que eu ouço... O Zé está perguntando. O Zé é da Casa das Camisas. Alguém da região de Limeira. Eu estava ontem em Limeira, viu? Fizemos... terça e quarta-feira o full time, né? O nosso PAGL presencial. Aliás, fantástico, uma turma assim, a Fernanda estava lá presente, assim, uma turma magnífica, lojistas assim, super interativos, participativos, realmente uma troca de experiências assim magnífica, né? Oi, Tati Stephanie, sou sua fã, trabalho na área de vendas, liderando há mais de 12 anos. Que legal, muitíssimo obrigado, é uma honra para mim, viu? Então vamos lá, vamos trabalhar, né? A Carol está me dizendo assim, olha, que legal, o PAGL é sensacional. Muitíssimo obrigado, Carol. Vou sim, Oséias. Quando eu estiver em Limeira, eu passo aí, sim. Vai ser um prazer tomar um café com vocês. Muitíssimo obrigado, Carol. Olha, pessoal de Guarulhos, JS, Góes, Calçados, Adi Souza, opa, boa noite, não perca uma live. Edmilson, sócio proprietário da área de cosméticos e beleza. Que legal, o Edmilson. Boa noite, seja bem-vindo. AM de Deus, Hortifruti. Olha que legal, olha, tá bem variado hoje, né? Vamos falar então sobre isso. Esse tema, ele atende todos os segmentos, tá? Ele atende todos os segmentos, não necessariamente do varejo, mas a gente fala... você, Adriana, Loja Lenine, quando eu estiver em Brasília, eu passo aí para tomar um café contigo, com certeza, vai ser um enorme prazer. O tema nós vamos falar um pouco de administrativo, vai ser um aulão, né? Então fiquem comigo, eu dou esse tempinho aqui inicial, a gente interage, bate esse papo, muitíssimo obrigado, vocês são muito queridos, viu? Muitíssimo obrigado. Que legal, a Catarina dizendo que tem aprendido muito comigo, que legal. Então, nós vamos fazer um aulão hoje de financeiro, vamos tentar entender por que é possível, parece um paradoxo, parece uma coisa... Catarina Espinhara de Pernambuco, legal. Vou estar em Teresina agora, nos próximos dias, fazendo uma palestra, viu, aí no Piauí, pelo Sebrae. Mas vamos lá, vamos falar aqui, né, para a gente ganhar o tempo. Como é possível, parece um paradoxo, assim, parece uma coisa meio ilógica, você falar, é possível uma loja ser lucrativa e ainda assim ela ter dificuldades financeiras? Totalmente. E por que isso é possível? Porque análise econômica e análise financeira são duas coisas que podem ser até divergentes. O Rony está dizendo aqui, qual a data que eu vou para Teresina? Rony, eu acho que dia 17 de novembro, quase certeza dia 17 de novembro, eu não tenho ainda o local, mas vai ser um evento do Sebrae em Teresina, tá? Já está certo, já recebi até a passagem.
a passagem aérea. Eu vou estar em Teresina dia 17, fazendo a minha palestra aí, falando sobre vendas. Vai ser muito legal. Então vamos lá. Então para a gente entender, vai ser muito legal. Me procura lá, se identifica, fala comigo, viu? Vai ser muito legal. Por que isso pode acontecer e quais são os fatores? Eu quero trazer então conceitos assim. Primeiro, aliás, me respondam aqui, vamos interagir. Vocês sabem a diferença entre lucratividade e rentabilidade? Não é? Como eu vejo o lojista que, por conta de não entender o que é lucratividade e rentabilidade, qual a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira, o que é regime de competência, regime de caixa, não é? Quais são os instrumentos de apuração que cada um... O Jefferson está perguntando previsão para o Rio Grande do Sul. Não, eu tive em Santa Catarina mês passado, né, em Rio do Sul, mas para o Rio Grande do Sul eu não tenho data. A gente está suspendendo agora, finalizando o ano, né? A gente retoma uma agenda só para o próximo ano, a partir de janeiro, né? Ó, o Osé está dizendo aqui, ó, a rentabilidade seria o markup? Não. Quer dizer, não é que não, né? A rentabilidade, lucratividade vem do faturamento. Então, quanto é que você faturou? Então vamos lá, vamos entender. Quem entender isso aqui vai conseguir descobrir por que às vezes a sua loja é lucrativa, você tem um markup bom e não vê dinheiro, não vê o que acontece. Então vamos lá. Primeiro vamos entender, o Oséias colocou aqui, ó, a rentabilidade seria o markup? Não, o markup efetivamente, por definição, o que é markup? Markup é o valor que você acrescenta, né, é um índice multiplicador que você agrega ao custo da mercadoria para calcular o preço de venda, né? Existe toda uma metodologia, uma fórmula matemática que a gente calcula e tal, mas sintetizando, você pode aplicar diretamente um markup, ok? Isso significa que seja rentabilidade? Não. Primeiro conceito, então, se vocês entenderem todos os conceitos que eu vou passar hoje aqui, tiverem paciência e anotando e entender as diferenças, vocês vão ficar assim, vão fazer uma faculdade de financeiro, de gestão financeira aqui em 1 hora. Eu garanto para você. Né? Ó, o Matheus está dizendo aqui, ó, a rentabilidade se assemelharia ao faturamento bruto? Não. Inclusive, esse é um dos problemas. Às vezes a gente confunde faturamento com receita. Né? Exemplo, minha loja faturou 100 mil esse mês, mas eu posso ter faturado esses 100 mil totalmente a prazo. Eu parcelei todas as vendas do meu cartão de crédito. Então, quanto eu faturei? 100 mil. Quanto que entrou no meu caixa? Zero. Não entrou nada. Por quê? Porque eu fiz todas as vendas parceladas. Percebem? Então, faturamento e recebimento são coisas absolutamente distintas. Então, vamos lá. Eu vou passar agora uma série de conceitos e no final a gente vai juntar as pontas e vocês vão entender claramente como fazer uma gestão financeira de alto nível na sua loja. Então vamos lá. Primeiro, o que é lucratividade e rentabilidade? Então, respondendo objetivamente a pergunta. Lucratividade é o resultado que você apura do faturamento. Então, exemplo, a minha loja esse mês faturou 100 mil reais. Beleza. Quanto foi o faturamento? 100 mil. Tá. Quanto foi o custo da mercadoria vendida? O CMV. Eu vou lá, vou tirar um relatório e vou ver. Essa mercadoria... Exemplo. É importante começar a entender isso aqui, porque aqui está uma das razões de acontecer, de desaparecer dinheiro na loja. Exemplo, essa caneta. Vamos admitir, né, que eu vendi, todo a venda do meu mês aqui foi essa caneta. Eu vendi essa caneta por 10 reais. Ok. Então, quanto foi meu faturamento? 10 reais. Né? Eu fiz compras aqui para a minha papelaria. Eu comprei mais 5 reais de caneta. Ok? Comprei aqui 5 reais, fiz um pedido de uma determinada fábrica e comprei 5 reais, de uma outra eu comprei 8 reais, enfim. Comprei 13 reais de caneta, né? E vendi essa aqui por 10 reais. E aí eu pergunto, qual foi a minha lucratividade? Bom, o raciocínio quanto que eu vendi essa caneta? Vendi por 10 reais. A pergunta na sequência é, qual é o custo dessa caneta que eu vendi? Ainda que eu tenha recebido 2 pedidos de 2 fornecedores diferentes, um por 5 reais, outro por 8 reais,
não é? Ou seja, eu comprei, entrou na minha loja, na minha papelaria, R$ 13 aqui de compras que eu fiz nesse mês, não é esse valor que eu vou considerar para eu apurar o resultado do meu faturamento, o resultado da minha venda desse mês, né? E a pergunta é, quanto que é o custo dessa mercadoria que eu vendi? Isso que a gente chama de CMV, né? Ok, então eu paguei R$ 5 e vendi por 10. Então, não importa que eu recebi R$ 13 de mercadoria na minha loja esse mês, né? O meu CMV foi 5, o meu faturamento foi 10. Então, o meu lucro bruto foi R$ 5, beleza. Então, esse é o conceito. Ficou claro? Né? Tem muita gente que confunde CMV, custo da mercadoria vendida, com compras do mês. E aí começa a virar uma maçaroca, né? Aqui começa o pulo do gato para você entender e diferenciar claramente o que é rentabilidade e o que é lucratividade. Primeiro, esquece o que é rentabilidade nesse momento, vamos entender o que é lucratividade. Então, a lucratividade vem, eu faturei, tá, minha loja faturou 100 mil. Quanto foi o custo da mercadoria que eu vendi? 50 mil. Ah, ok. Quanto eu comprei no mês? Não interessa, eu estou apurando aqui a minha lucratividade, né? Então eu estou apurando o meu lucro, eu vou ver quanto eu faturei, quanto é o resultado que eu vou ter, né, desse faturamento. Então eu vou puxar o meu CMV. Quanto que deu de lucro bruto? Bom, eu vendi por 100, o custo da mercadoria foi 50 mil, sobrou 50 mil, beleza. Agora eu vou tirar minhas despesas, as fixas, as variáveis, e vou ter as financeiras, e vou ter meu resultado final aqui. Beleza, meu lucro líquido. Ah, tirei tudo aqui, sobrou R$ 15.000. Então, quanto é o meu lucro desse faturamento? 15%, R$ 15.000. Pergunto, quanto que eu tenho no meu caixa agora? Eu fiz 100 mil de faturamento, o custo da mercadoria que eu vendi, eu paguei 50 mil nessa mercadoria que eu vendi, então meu lucro bruto foi 50, né? 100 menos 50, sobrou 50. Tirei as despesas fixas, variáveis, aluguel, contador, mensalidade do meu sistema, salário fixo, enfim, paguei aqui material de limpeza, material de consumo, impostos, taxa de cartão, etc, etc, e tirei tudo, sobrou R$ 15.000, né? 100 menos sobrou 15 mil. Isso significa 15% de lucro. Pergunto, anota aqui para mim, quanto que eu tenho no meu caixa? Qual é o meu caixa? Responde aí para mim, por favor. Quanto que eu tenho no meu caixa? A pergunta é simples. Né? 100 menos 50, menos as despesas. Ninguém sabe. Né? Ó, Meuri respondeu 15. A sapatilhas de Cia respondeu 15 mil. O Rose respondeu 15 mil. Então, ó o meu dedinho, a loja Lenime 15. O Thiago menos de 15. Nem 15, nem menos de 15, nem mais de 15. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque faturamento não significa recebimento. Faturamento, olha, veja bem, olha a pegadinha. Eu faturei 100 mil, o custo da mercadoria que eu vendi foi 50 mil, aí eu tirei as despesas, sobrou, quando eu faço essa puxada, sobrou 15 mil. Sobrou no relatório. Eu vendi 100, paguei, o custo da mercadoria que eu vendi foi 50 mil, tirei as despesas, sobrou R$ 15.000 desse faturamento. Eu pergunto, eu recebi esses 100 mil que eu vendi? Provavelmente não, muito provavelmente não. Então, entenda o seguinte, aqui começa a Deus maravilhoso aqui, em 1968, falou que eu fiquei no prejuízo. Não, veja bem, não confundir resultado da puxada com dinheiro no caixa. Por isso que entende o que eu estou dizendo? Eu vendi, mas 100% das minhas vendas, eu fiz uma campanha aqui e parcelei todas as minhas vendas em 5 vezes no cartão. 5 vezes no cartão. Quanto que eu recebi nesse mês? 0, nenhum real. Percebe o que eu estou dizendo? Por que eu estou fazendo essa análise? Porque essa análise, olha, o Jefferson está perguntando, esse cálculo só pode ser feito se tem antecipação automática de recebíveis? Não, esquece, não mistura. Aqui é que está o ponto
que a gente tem que entender. Se vocês entenderem isso aqui que eu estou colocando agora, vai diferenciar assim claramente na gestão financeira do seu negócio. Por quê? Vocês estão misturando recebimento com faturamento. Eu não estou mexendo com dinheiro agora. Eu só estou olhando quanto que eu faturei, quanto que eu vendi. Eu vendi 100 mil. Eu recebi? Não sei. Eu não estou falando de antecipação, não sei se eu vendi em dinheiro, não sei se eu faturei. Então, faturamento, a lucratividade é o resultado do faturamento. Então, vamos imaginar, vou facilitar a coisa, que eu fiz só uma venda no mês todo, fiz só uma venda de 100 mil reais. Eu vendi para um cliente que veio aqui, eu estou exagerando só para facilitar o entendimento. Tá? Eu fiz uma venda de 100 mil reais, passei no cartão, dividi em 5 vezes no cartão. Quanto que entrou no meu caixa? 0, nem R$1. Não tenho recebimento no meu caixa. Mas eu tenho resultado? Tenho. Essa ferramenta que eu estou montando aqui chama-se DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. E qual é esse instrumento? A gente chama de análise econômica. O que é análise econômica? Eu estou analisando o faturamento, o custo, a despesa operacional e que resultado que vai me dar. Significa financeiro? Não. Financeiro eu vou falar depois. É um outro instrumento que a gente chama se eu estiver analisando para trás, é demonstrativo de fluxo de caixa, e se eu estiver olhando para frente, é fluxo de caixa projetado. É isso que aí sim vai interessar quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu de dinheiro do meu caixa e que saldo que eu tenho. Percebe o que eu estou dizendo? São coisas distintas. Então, o primeiro aspecto, assim, você tem que entender essa diferença. O que é uma análise econômica? É uma puxada sobre faturamento, custo da mercadoria vendida e despesas totais, fixas, variáveis, impostos, as financeiras e resultado líquido. O resultado não significa que eu tenha esse dinheiro no meu caixa. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Tranquilo? Então, por que eu faço essa puxada? Para saber que resultado que eu estou tendo, qual é o percentual que eu estou tendo. Então, eu sei se minha loja está dando lucro ou não. Então, ok, olhei e deu lucro. Eu fiz a puxada aqui e me deu 15% de lucro. É lucrativa? É. Está dando lucro? Tá. Eu tenho dinheiro? Possivelmente não. Se eu fiz essa venda parcelada em 5 vezes no cartão, eu não tenho dinheiro, a não ser que eu antecipe esse cartão, que eu puxe a antecipação para fazer caixa. Mas aí eu vou ter mais uma despesa que eu vou ter que considerar, que vai ser a minha taxa de antecipação. Percebe o que eu estou dizendo? Tá? Mas antes da gente entrar por aí, é entender essa diferença entre lucratividade e rentabilidade. Então, lucratividade é isso. A Derlane Camilo está dizendo, não entendi nada. Eu vou repetir bem rapidamente. Eu vou perguntar para você, Derlane, quanto que você vendeu esse mês? Hermelino, eu vendi 100 mil aqui, ó. Somei minhas vendas todinha, deu 100 mil. Quanto que você pagou nessa mercadoria que você vendeu? Eu paguei, somei tudo aqui a preço de custo, tudo que eu vendi, ou tirei um relatório do meu sistema a preço de custo, tudo que eu vendi, e deu 50 mil. Então sobrou como lucro bruto. O que é lucro bruto? A diferença entre o que você vendeu e o que você pagou de custo na mercadoria. Deu 50 mil. 100 menos 50, sobrou 50. Então meu lucro bruto é 50. Beleza. Quanto é o aluguel? É X, quanto que você pagou, quanto foi a folha, quanto foi de imposto, quanto foi material de consumo aqui, material de limpeza, conta de luz, etc e tal, internet. Você somou tudo, tirou tudo, sobrou lá no final 15 mil, fez essa conta. Esse instrumento que eu estou fazendo agora, a gente chama de DRE, que é justamente isso, que resultado que a tua operação deu. Eu fiz isso tudo. A pergunta agora vem, eu mexi com dinheiro até agora? Não, porque eu posso ter vendido esses 100 mil totalmente parcelado. Então não significa necessariamente que faturamento significa receita. Não necessariamente, tá? Mas até aí a minha loja está dando lucro. Eu sei que ela dá lucro, por quê? Eu sei quanto eu vendi, eu sei quanto eu paguei nessa mercadoria que eu vendi e sei quanto foi as despesas. Eu já paguei a despesa? Veja bem, provavelmente não, porque o aluguel do mês de outubro, quando que eu pago o aluguel do mês de outubro? Eu vou pagar só em novembro. Percebe o que eu estou dizendo? Eu também não paguei o aluguel, mas eu tenho que considerar, eu estou olhando agora, o mês, eu vou considerar, eu paguei? Não, mas eu também não recebi a venda. Não interessa, nesse momento não interessa, porque eu estou fazendo uma análise de lucratividade,
Ou seja, qual é o lucro que a minha operação gera no resultado. Beleza? Tá. Agora um segundo conceito. Lucratividade é uma coisa, rentabilidade é do investimento. Porque você pode falar assim, eu vendi 100 mil esse mês. Aí eu pergunto, quanto que você tem de capital investido na sua loja? Ah, menino, eu puxei aqui, ó, eu tenho 300 mil de estoque aqui, a preço de venda, tá? Somei aqui, fiz um inventário, né? Contei meu estoque aqui, somei, tá, eu tenho 300 mil reais a preço de venda de estoque, mas eu tenho mais 30 mil aqui de instalações, computador, prateleira, balcão, etc, tal, que eu comprei e coloquei aqui dentro, são as instalações. E gastei mais 20 mil na reforma quando eu entrei aqui. Mandei reformar, mandei botar gesso, troquei iluminação, gastei mais 20 pau aqui. Então eu tenho 300 com mais 300 mil de estoque, com mais material que eu comprei aqui de computador e instalação e mais o que eu gastei no prédio. Resumindo, eu tenho 400 mil aqui, beleza. Quanto que sobrou? Sobrou 15 mil. Cara, então a rentabilidade é 15 mil de 400 mil investido aqui. Mas vamos admitir, 400 mil é preço de venda. Quanto você pagou nesse estoque? Paguei 200. Então eu tenho 200 com mais 100 que eu gastei aqui de instalações, reforma do prédio, etc. Eu tenho 300 e sobrou 15 mil. Entende o que eu estou dizendo? Então, quanto que está sobrando do investimento que eu fiz. Isso a gente chama de rentabilidade. Rentabilidade é o resultado do capital. Lucratividade é do meu faturamento. Quanto que eu faturei esse mês? 100 mil. Tirei o custo da mercadoria, parará, parará. Quanto que sobrou? 15 mil. Sobrou 15 mil, então é 15% de quê? De lucratividade. Qual é a minha rentabilidade? Minha rentabilidade é 15 mil de 300, tá? É 5%. Percebe? Então, a minha lucratividade é 15%, porque eu estou ganhando 15 de 100 mil que eu vendi. A minha rentabilidade é todo o que eu somei, tudo, o capital que eu coloquei aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Nosso estoque está na faixa de 2,5 a 3 vezes aprendemos isso no seu curso. Que legal, Stardins. É isso, e isso você melhora. E já eu vou falar, porque aí você vai melhorar a rentabilidade do seu negócio, que é a cobertura. Esse é outro conceito. Eu não vou nem falar hoje aqui sobre cobertura e etc e tal, porque senão fica muito pesada a aula, né? Vamos passo a passo aqui, que vocês vão sair daqui entendendo por que o dinheiro às vezes desaparece, tá? Então, fazendo essa puxada, você vai ter a sua lucratividade. Puxei meu DRE, faturamento, menos custo da mercadoria, menos despesas variáveis, menos despesas fixas, ou despesas totais, né? E lucro. Se você quiser sofisticar um pouquinho mais, separa em variáveis e fixas. O que é despesa variável? É aquela despesa que só ocorre quando você tem venda. São despesas dependentes da venda, como consequência da venda. Exemplo, comissão de vendedor. Exemplo, taxa de cartão. Exemplo, impostos da venda. Eu estou no simples, então quando você fatura, o teu contador vai dizer, gerou tanto de imposto. Esses impostos, mais comissões, mais taxa de cartão que quando você passa, gera. Se você não passar no cartão, não gera, percebe? Então ela é uma consequência da venda. Então essas despesas são as variáveis. O Ari está dizendo aqui, a Ari, né? Rentabilidade se fala do que eu invisto, lucratividade dos produtos que eu revendo, é isso? Exatamente. A lucratividade é o resultado do seu faturamento. Quanto que você fatura? Porque veja bem, eu vou exagerar para você entender. Tá? Vamos admitir que você deu a louca e começou a comprar, visitou feira, visitou fornecedor, atendeu o representante, comprou, você tem 1 milhão de estoque. Quanto você vendeu? 100 mil. Quanto que é o custo? Igualzinho a conta que eu estou fazendo aqui. Tira o custo, tira as despesas, sobrou 15 mil. Qual é a sua lucratividade? 15%. Faturei 100 e sobrou 15 nessa puxada aqui sobrou 15. Então, a minha lucratividade é 15%. Mas eu estou com 1 milhão de estoque aqui. Qual é a minha rentabilidade? Cara, minha rentabilidade vai ser 15 mil de 1 milhão, 1,5%. Percebe o que eu estou dizendo?
Então, se você vou pegar duas lojas, eu coloco uma aqui do lado da outra. Essa aqui vendeu 100 mil com markup de 100%, ou seja, vezes 2. Então, o custo da mercadoria que ela vendeu é 50, não é? Vendeu 100, assim, essa aqui está do lado, vendeu exatamente a mesma coisa, exatamente com a mesma estrutura de gastos, de despesa, tá? Então eu vou fazer o DRE, vai dar exatamente igual. Essa aqui deu 15% de resultado de lucratividade, essa aqui também deu 15% de resultado de lucratividade. Essa aqui tem 300 mil de capital investido, sendo 200 mil é estoque, mercadoria, e 100 mil foi gasto com instalações, não é? Prateleira, marcenaria, arara, manequim, etc. e tal, e mais a reforma do prédio, ou seja, de instalações totais. Prédio, ponto, mais instalações, mais estoque, 300 mil. Essa aqui, só de estoque tem 1 milhão. E mais uma besteira que gastou com prédio e instalações. Quem que está ganhando dinheiro? Esse aqui está tendo uma rentabilidade de 5%, porque o capital investido é 300 mil e está dando 15 mil de resultado. Então, a rentabilidade dessa primeira loja aqui é 5%. Porque a lucratividade é 15%, a rentabilidade é 5%, porque ela tem 300 mil de capital total investido aqui, essa outra aqui tem 1 milhão. 1 milhão. E também tem o mesmo resultado, quando ela fatura. Essa loja aqui é mais rentável que essa, né? Porque esse aqui investe 300 mil e tira 5% do resultado total do capital investido. Esse aqui investe 1 milhão e tira 15 mil também, ou seja, 1,5%. Porque se você fizer aí na calculadora, se você calcular quanto que é 15 mil de 1 milhão, é 1,5%. Quanto que é 15 mil de 300? É 5%. Percebe o que eu estou dizendo? Olha que loucura, entenda isso aqui. Primeiro conceito, essas duas lojas têm o mesmo faturamento, a mesma estrutura de despesa, só que essa aqui consegue de rentabilidade. Nós já sabemos a diferença. Qual a diferença de rentabilidade para lucratividade? Lucratividade é igual. Elas puxam, vendeu por 100, tirou o custo da mercadoria, tirou as despesas, deu exatamente igual. Acontece que essa aqui tem 300 mil investido, essa aqui tem 1 milhão. Então, essa loja aqui é extremamente mais rentável do que essa. Percebe o que eu estou dizendo? Começa então uma diferenciação. Isso significa que a saúde financeira, agora eu vou falar de grana. Por quê? Porque faturamento não significa necessariamente recebimento, não é? Então, quando eu vou olhar para o outro lado agora, eu vou olhar a minha situação financeira. O que é a situação financeira? A situação financeira é minha liquidez, é quanto que entrou no meu caixa. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: quanto foi o meu recebimento? Eu vendi 100 mil, mas eu vendi 100% das vendas foram parceladas em 5 vezes. Eu fiz uma campanha, divulguei aqui no meu Instagram, botei sinalização na loja, adesivei minha vitrine. Então, olha, 5 vezes sem juros no cartão, fiz uma grande campanha e vendi tudo em 5 vezes. Quanto que entrou de dinheiro de venda? Nenhum real, não vendi nada. Então eu estou aqui desesperado, precisando de dinheiro para pagar minhas contas. Por quê? Porque eu vendi tudo parcelado, não tenho dinheiro, não tenho nada para receber, né? E tenho que repor a mercadoria, tenho que pagar a folha de pagamento, tenho que pagar aluguel. Ou seja, percebe o que eu estou dizendo? Então eu posso ter uma excelente situação de lucratividade e tá pegando papel na ventania por conta de dinheiro. Estou sem... Então veja bem, essa loja aqui, ela é 3 vezes mais rentável que essa, mas rentável. Por quê? Essa aqui, o dono tem 300 mil investido e está tirando 5% de lucro total, que a gente chama de rentabilidade sobre o capital total. Então, a lucratividade sobre o faturamento é 15% e sobre o capital total investido é 5%. Por quê? Faturou 100, sobrou 15. Lucratividade 15%. Do capital total, tem 300 mil que somando estoque, mais instalações, mais ponto. 300 mil significa então está dando 5% de resultado do capital total. Essa aqui tem 1 milhão investido por causa do estoque, é maluquice, estoque muito alto, etc. E está dando o mesmo resultado. A lucratividade é igual, 15%. A rentabilidade, 1,5%. Essa aqui é muito mais rentável que essa. Liquidez. As duas estão pegando papel na ventania porque estão em situação crítica, porque vendeu, não recebeu e não tem dinheiro em caixa. Percebe o que eu estou dizendo? São situações assim, é rentável
é rentável, a primeira é rentável, é lucrativa e está com dificuldade financeira. A segunda, ela é lucrativa, não é rentável, por quê? Porque o capital investido é muito alto, a lucratividade é boa, a liquidez um lixo, porque não tem equilíbrio de fluxo de caixa. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Percebe que eu estou dizendo? Parece uma loucura isso, mas essa é a fonte dos grandes problemas. O lojista não sabe fazer gestão financeira. Então tem que entender o que é lucratividade, o que é rentabilidade e o que é liquidez, né? Caixa, fluxo de caixa. Entenderam? Então esse é o primeiro conceito que a gente trabalha. Depois você tem que entender o seguinte, isso que eu estou dizendo aqui é o que a gente chama de capital de giro. O que é capital de giro? É a disponibilidade que você precisa ter para poder você honrar os compromissos e, bom, eu vendi a prazo, mas eu vou ter que pagar o aluguel, vou ter que pagar a folha, vou ter que comprar mercadoria. Então eu preciso fazer o cálculo aqui, quanto que eu vou precisar de dinheiro. Para isso a gente tem uma ferramenta chamada fluxo de caixa projetado. Fluxo de caixa. A 018 está dizendo aqui, eu não consigo trabalhar assim, meu cartão, a venda cai no dia seguinte. Ok, não tem problema, você pode trabalhar assim. Isso é a fonte de financiamento do seu fluxo de caixa. Não tem problema, desde que esteja na conta. Você tem que saber fazer a conta, né? Inclusive, eu não sou contra não, você pode fazer isso desde que... Porque veja bem, um outro conceito bastante sofisticado é você... giro, não é? A mercadoria entra, sai e deixa resultado, entra, sai. Então, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai complicar demais. O que eu quero comentar é o seguinte, primeiro, é importantíssimo, a partir do momento que você começa a fazer um gerenciamento de lucratividade, de rentabilidade e de liquidez, ou seja, o que é liquidez? Existe um instrumento chamado fluxo de caixa projetado. Você vai alimentar, qual é a sua previsão de vendas? Qual é a sua previsão de recebimento? Qual é a sua previsão de despesas? E aí você vai fazer e você vai ver quanto que vai faltar de dinheiro lá na frente, para você tomar uma atitude antecipada, para saber, por exemplo, não tem problema você vender a prazo, não tem problema, muito pelo contrário. E o incentivo que você... Porque quem compra à vista, compra pouco. Então, é interessantíssimo. A Algodão Doce está perguntando, antecipação de cartão é vantagem? Olha, geralmente é extremamente vantajoso. Deixa eu fazer um parêntese aqui, uma pergunta. Eu não sei se a Fernanda ainda está aqui na live, mas, Fernanda, se você estiver aqui, responde para mim. É vantagem ou não é pagar taxa de antecipação de cartão? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Eu vou responder para você, Algodão Doce. Veja bem, eu sempre faço... Aliás, eu vou fazer essa pergunta novamente aqui. Vou fazer para vocês que estão aqui na live. Você dá desconto para venda à vista? Vou repetir a pergunta. Você dá desconto para venda à vista? Por favor, coloque aqui. Quanto que você dá? Se você dá desconto para venda à vista, coloque aqui. Não é a primeira vez que eu pergunto em live. Quem dá desconto para venda à vista, coloque aqui, por favor. Né? Tá. A Ari Monique está dizendo, sim, dou. A Rosângela, sim. Quantos por cento? 5. João e Maria também dá. Quanto? Lá de Jequié. A Baby, estilo moda infantil também. Quanto? 5, 3, 10? Quantos por cento vocês dão? Eu vou pagar à vista, no dinheiro. Quanto é que você me dá de desconto? A Ari Monique está dizendo 5. Tá. A Sol Ryan, 5. Lucas Garcia, 10. A Catarina Espinhara, 10. E assim por diante. Ok. Meuri Modas de 5 a 10, Algodão Doce 10. Ok, então vamos lá. Então você me fez, Algodão Doce, você me fez a seguinte pergunta. Hermelino, vale a pena eu fazer antecipação de recebível no cartão? Veja bem, quanto é que você dá de desconto? Vou pegar de referência o desconto que você paga, que você dá à vista. De materiais de construção dá 5%. O Thiago não dá. O Gui, depois de assistir, parcela em 10, sem juros. Mas aí não vale, né, Gui? Aí não vale, você já está afiadíssimo, né? Você já sabe disso, né? Mas vamos lá. Mas você está corretíssimo, é isso mesmo. Veja bem, a referência, se você dá 10% de desconto à vista, então você está dando 10% de desconto para receber à vista, correto? É o que a gente está dizendo. As palavras são literalmente essas. Quanto que você dá de desconto para receber à vista? A pergunta que eu vou fazer agora é, para quem que você está dando o desconto? Não é? Porque
se eu estou negociando com o cliente quer pagar à vista, e ele vai para pagar à vista, eu estou dando 10% de, por exemplo, 10% de desconto, eu estou dando desconto para o cliente pagar à vista, correto? Agora, eu posso fazer uma outra estratégia, eu posso vender parcelado no cartão, em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, sem juros inclusive, não é? Por quê? Porque esse cliente vai gastar muito mais comigo. Ok? E aí eu vou ligar no meu cartão e vou falar quanto que é a antecipação para eu receber à vista. O que eu estou fazendo? Olha, veja bem, responde para mim o que eu estou fazendo. Eu estou vendendo aqui, parcelei 5 vezes para o cliente. E o cliente que ia gastar R$100 comigo vai gastar 500. Por quê? Porque eu parcelei, eu facilitei a vida dele. Eu parcelei em 10 vezes aqui e ele vai comprar muito mais. Ele vai comprar 500, 600, 800 reais comigo. Por quê? Porque eu alonguei e ele consegue caber no bolso tudo aquilo que ele está desejando. Então ele vai comprar muito mais. Aí eu quero receber à vista, porque eu preciso de dinheiro. Então se eu for dar desconto para esse cliente, falar, não, compra à vista, eu te dou 10%. Aí ele vai falar, então eu não vou levar isso aqui, porque eu não dou conta, fica muito pesado para mim. Aí eu falo, não, então leva tudo isso, eu vou parcelar em 10 vezes para você. E ligo no meu cartão, falo assim, para você me pagar à vista, quanto é que custa? Quanto é que eu tenho que dar de desconto para você? Aí ele vai fazer o cálculo e vai falar assim, bom, a taxa, como é que eu calculo? Primeiro mais a última, dividido por 2. Parcelei em 10 vezes. 1 mais 10, 11, dividido por 2, 5,5. Quanto que está a taxa ao mês? Ah, tá, 1%. 1% de juro ao mês. Beleza, 1 vezes 5,5 dá 5,5% de desconto. Ah, então quer dizer que se eu vender para, estão dizendo aqui, algodão doce, R$ 1,99 de antecipação ao mês ou total? Entendeu? Entendeu? Essa é a pergunta. Muita gente confunde. Tá? A loja 3E está dizendo assim, vendo a prazo no boleto, ainda recebo as multas e os juros dos atrasos. Exatamente, e se você precisar, quanto que custa de dinheiro para você botar no caixa? É essa conta que precisa fazer. Porque eu vejo o lojista dizendo assim, eu não pago juro. Você dá desconto para venda à vista? Dou. Quanto? 10%, 5%, 7%, 3%, 5%. Percebe o que eu estou dizendo? Você paga, só que você paga para o cliente. Porque o cliente que compra parcelado, ele não pede desconto, não faz sentido. Há prazo e desconto. Concorda comigo? Então, ao mês o algodão doce está dizendo. Então, como é que você faz? Vamos arredondar para 2. Olha, 5,5. Se eu parcelar em 10 vezes e dividir isso para o meu cliente sem juros e antecipar com uma taxa de R$ 1,99 ao mês, ou 2, arredondando, você vai pagar exatamente 11% de taxa de antecipação. Se você dá 10% de desconto para o seu cliente comprar à vista, puxa o ticket médio, o valor médio que o cliente gasta quando ele compra à vista e quando ele compra parcelado em 10 vezes e vê quanto é que você vai faturar. O que você recebe é exatamente a mesma coisa, porque na primeira situação você está dando desconto para o cliente pagar à vista, então quem é que vai receber o desconto? O cliente. Né? Você vai receber igual, vende R$1.000, estou dando 10% de desconto, ele vai pagar 900. Não, eu vou parcela em 10 vezes, tá? E eu não vou dar desconto, você está comprando parcelado. Eu vou ligar na minha administradora e vou falar assim, eu quero receber à vista, me dá quanto que eu tenho que dar de desconto para você? Aí ele vai falar, 11. Ah, então tá. Só que aqui o cliente ia gastar R$100, aqui ele gasta 5, 6, 8 vezes a mais, porque aqui ele está parcelando, cabe no bolso dele. Eu não consigo ir numa concessionária e comprar um carro à vista, né? Mas eu consigo ir lá e parcelar em 36 meses, 48 meses. Não é assim que funciona? Como é que você compra um apartamento? Ah, parcela em 30 anos aí para mim que eu compro. É assim que funciona. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é uma outra situação que você vai resolver o teu problema de liquidez. Então, precisa entender de matemática financeira, precisa entender a estrutura. Então, como que você vai tomar essa decisão? Qual é o critério que vai te levar a raciocinar? É você fazer o seu DRE, faz a sua puxada. Primeiro, eu não recebi nada, não importa, não interessa. Eu quero saber quanto de lucro você tem, porque aí você não vai dar um desconto, você tem que jogar o desconto aqui na despesa e ver o que sobra. Percebe o que eu estou dizendo? Porque, se eu não der desconto para vender à vista, eu não vendo. Não é? Por exemplo, ok, e se você chutar o balde no parcelamento? Entende o que eu estou dizendo? Olha, essa aula que eu estou dando aqui para vocês, vocês não encontram em lugar nenhum e ela vale um curso inteiro. Tá? Um curso inteiro.
Vocês não vão achar consultoria aí. O Tiago está dizendo aqui, ó, neutraliza a cultura do desconto, desvalorização da mercadoria e do trabalho. Exatamente, Tiago. Além disso, meu amigo, sabe o que acaba acontecendo? Você mal acostuma o cliente, você mal acostuma o teu vendedor. Cliente que compra por preço, olha, tem uma frase que diz assim, cliente que você ganha por preço, você perde por preço. Então, você tem que entender o seguinte, não vale a pena você estar dando desconto à vista, não é? Porque o cliente que você treina ele a vir na sua loja só por causa de preço, você vai perder por causa de preço. O dia que teu concorrente fizer uma promoção e tiver com preço mais barato, você vai perder esse cliente, entendeu? Por quê? Porque você não sabe fazer conta, não sabe nem entender a diferença de um DRE para um fluxo de caixa projetado, entender o que é lucratividade, o que é rentabilidade do capital, não é? Entender o que é liquidez, fluxo de caixa. Percebe o que eu estou dizendo? É importantíssimo isso. O Gui está dizendo aqui, vale lembrar que o parcelamento alto serve mais como marketing, porque na prática poucos clientes parcelam muitas vezes. Perfeito. E você, quantas vezes eu vejo acontecer isso na loja, né? Entendeu? Então é muito mais vantagem. Aí é uma questão de fazer conta, tem que fazer conta. Você tem que fazer conta. Porque veja bem, a partir do momento, existe uma outra coisa que eu sempre estou batendo, que eu digo o seguinte, quando você está fazendo isso, você está disputando receita futura. O que é isso? O que é isso? Porque toda pessoa que quando recebe o salário, a primeira coisa, o que faz? Todo mundo quando recebe o salário, paga as contas e aí fica sem dinheiro. Se você foca na venda à vista, o que você vai disputar? Vai disputar a sobra da renda das pessoas. Porque o grosso já pegaram, que são os boletos. Então, todo mundo, todo assalariado, quando recebe o salário, a primeira coisa que faz é pagar nas suas contas. Então, pelo menos a maioria das pessoas, né? 95% das pessoas fazem assim. Né? Existem 5% que são descontrolados, mas 95%, isso é estatística de mercado, tá? Então, 95% das pessoas, quando recebe o seu salário, pagam as contas. Se você parte para a venda à vista, o que é que você vai disputar? A sobra. Por quê? Porque o grosso do salário já foi comprometido com o pagamento das contas. Então, o que você tem que ser? Se você pergunta para a pessoa, qual é a tua prioridade? Ela vai dizer, os boletos. Quando eu recebo meu salário, são os boletos. Então, o que você tem que ser? O que você tem que ser? Responde aqui para mim. Responde aqui para mim no comentário. O que você tem que ser? Vou repetir. Eu chego para as pessoas e pergunto assim, você recebe o seu salário? Qual é a sua prioridade? A pessoa fala assim para mim, minha prioridade são os boletos. Não é? Então, o que você tem que ser? O que você tem que ser para ser uma prioridade do cliente? Hein? O que você tem que ser? Responde para mim. Exatamente. Você tem que ser um boleto, meu amigo, minha amiga. Você tem que ser um boleto. Entende? Aí você se torna a prioridade. Né? A Lari colocou aqui, ó, tem que ser vários boletos. Né? Por quê? Porque quando você vende a prazo, você está disputando a renda, a receita, que o sujeito vai receber em fevereiro, em março do ano que vem, e você já está participando. Não é? E por que eu digo isso para vocês? Porque dessa maneira você consegue participar do salário cheio, porque você está participando de um salário futuro. O que você precisa entender é de gestão financeira para você dar equilíbrio de fluxo de caixa e ter saúde financeira para pagar os compromissos em dia, fazer boas compras, pagar a tua equipe, pagar um bom salário, pagar em dia. Percebe o que eu estou dizendo? Então, você tem que entender o que é lucratividade, o que é rentabilidade, o que é capital de giro, liquidez. Não é difícil, a gente fica falando assim, parece que eu estou falando uma coisa maluca, do outro mundo. Não é. Só precisa entender isso. Agora, mais do que isso, existem alguns detalhes, né, que fazem com que o dinheiro desapareça. Também, que é muito lojista, e eu vou dizer um negócio para vocês, e não é questão, lojista pequeno, não é não, eu vejo lojista grande, com muitas lojas aí, que também faz o que eu vou comentar agora, mistura finanças pessoais com as finanças da empresa, não pode, não é? Exemplo, tem muita gente que confunde, aí não é nem por indisciplina, é por não saber mesmo, e mistura o que é prolabore com distribuição de lucro. Tem gente que confunde, né?
Quem pode me explicar aqui? Quem consegue em poucas palavras? O que é prolabore? Veja bem, existe o prolabore e existe a distribuição de lucros. Tem gente que confunde as coisas. Tipo, eu fiz um DRE aqui, sobrou 15% de lucro. Então eu vou pegar esse dinheiro. Né? Então, o que é prolabore e o que é distribuição de lucro? Né? O que é prolabore? O que é prolabore? O que é prolabore? Né? Quem me responde? Perfeito. A Catarina me respondeu. Prolabore é salário de patrão. Então, você tem que definir o seu prolabore. Exatamente. A Eline comentou aqui, ó, salário do empresário. Então, prolabore é o salário é a sua retirada mensal que você vai calcular e vai fazer. Esse é meu prolabore. Não confundir com distribuição de lucro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que confunde. Não, você tem que definir o teu salário. Tá sobrando dinheiro, esse mês foi muito bom. Você vai tirar só o seu salário, entendeu? Periodicamente, sei lá, final do ano, você vai fazer um balanço e aí vai ver o que você está sobrando de lucro. Uma parte você vai investir e uma parte você vai tirar para você, não é? Como um prêmio para você, como o lucro que a empresa deu. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, a retirada mensal você tem que definir. Para isso, você tem que ser honesto e não honesta, né? A Isabel está perguntando, como saber o valor do prolabore? A Glória está perguntando aqui, está comentando, prolabore é o salário do dono. Exatamente, perfeito. O Matheus está colocando aqui, prolabore, acredito que é fixo e a distribuição de lucros pode variar. Exatamente, pode ser que a tua empresa não deu lucro, né? Pode ser que, não confunda despesa fixa, por exemplo, o prolabore, ele vai ser o teu salário mensal. Então você define, por que eu estou dizendo isso? Agora veja bem, tem empresário, esses tempos eu fui, Larica Moro está dizendo aqui, tenho dúvidas de como definir meu salário. Toda empresa tem que ter sua conta separadamente? Toda empresa tem que ter a conta separadamente. Tem que separar a tua despesa pessoal da empresa. Por quê? Né? O Gui está perguntando, o ideal é fazer retirada de lucro anual? Não necessariamente, você pode fazer periodicamente. Por exemplo, a cada 6 meses você pode fazer um balanço e tal. O importante é você ter um critério. Eu estou falando em termos de contabilidade gerencial, tá? Tudo que eu falar aqui é gerencial. Então, o que é, Tiago? O Tiago está mandando interrogação aqui, eu não vi. Qual um prolabore saudável em relação ao lucro? Veja bem, depende do teu projeto. Eu estou com intenção de expandir o meu negócio, abrir filiais. Então, cara, não retira lucro, ou retira pouco lucro, entendeu? Em termos de retirada de lucro. Para isso, prolabore. Para aumentar o lucro, você não pode ter uma folha pesada. E aí, a folha de pagamento inclui o prolabore, não é? Não tem ideal. Tem o seguinte, qual é a sua despesa, o que você consegue dimensionar para caber dentro do teu DRE. É isso que você tem que fazer. Para isso, você tem que ter um plano de contas organizado, lançar direitinho todas as despesas, né? Separar e ver. Aí você faz uma puxada. Né? O que está dando de resultado? Cara, então cabe esse prolabore. Aí eu vou colocar um prolabore aqui de X para mim. É fixo, um valor que cabe ali dentro. Né? Agora, a ressalva que eu quero fazer aqui, agora está dizendo aqui, o valor do salário deve ser um valor de mercado. Daí tem que fazer uma pesquisa e depende do faturamento. Exatamente. Não adianta você falar, eu vou pagar 10 mil de prolabore para mim, 15 mil de prolabore para mim, se não cabe no teu faturamento. Não é? Eu preciso analisar isso e ver quanto que eu consigo retirar. Percebe o que eu estou dizendo? De salário fixo. Agora veja bem. Tem lojista que eu vou conversar e aí eu vejo assim, quanto que é seu prolabore? Meu prolabore é 5 mil. Né? Aí você vai olhar, plano de saúde, paga do caixa. Não está nesse prolabore. Consórcio do carro que tem lá, que comprou o consórcio, paga com a despesa do caixa. Colégio dos meninos, vem lá, o carnê paga com o dinheiro do caixa. Né? Aí você pergunta para o lojista, quanto é seu prolabore? É 5 mil. Aí você olha, tira um relatório de despesa, tem um monte lá, mensalidade do carro, o consórcio, o plano de saúde da família, a escola dos meninos, está tudo lançado do caixa lá fora do prolabore. Meu amigo, isso é prolabore também, isso não é despesa operacional, é despesa da loja? Não, é despesa pessoal do dono, da família do dono. Então isso é prolabore. Prolabore é todo o que você retira para suas despesas,
que não são despesas da loja, né? Tem que separar, né? As contas chatas a gente colocar na conta da empresa. Não é questão de ser chata ou não, né? É despesa sua, porque você não pode se enganar, você tem que ter esse controle. Então, eu já vi loja grande, né? Ontem até lá no PGL eu estava comentando com o pessoal, né? Isso eu vi acontecer numa rede grande, de 16 lojas, né? O lojista construindo uma enorme de uma casa e mandando o marceneiro, o arquiteto, lá, né? O pessoal, engenheiro lá passar na loja e tirando dinheiro dos honorários, comprando material de construção para casa e passar na loja e receber, passar na loja e receber. Então, quando você vê, isso é prolabore, isso é retirada que está fazendo, né? Que o dono está fazendo, e depois, esse especificamente entrou em contato comigo, Melino, estou desesperado, não sei o que acontece, o dinheiro desaparece, minha loja, olha, tô com o meu markup tá 2,5 e eu tô aqui, né? Aí você vai olhar e fala, cara, mas o teu prolabore está desequilibrado. Não, meu prolabore é X. Não é, olha aqui, ó. Material de construção, honorários de arquiteto, honorário de pedreiro, pintor, marceneiro. Entende o que eu estou dizendo? Você não pode se enganar. Então, isso tem que estar muito bem controlado. Então, resumindo aqui a aula de hoje. Primeiro, nós temos que entender o que é lucratividade, instrumento DRE. Nós temos que entender o que é rentabilidade, é o resultado do capital investido, né? Eu vou fazer esse resumo aqui, aí eu volto aqui e respondo as perguntas de vocês. Então, o que é o instrumento, qual é o instrumento que eu uso para fazer a minha análise de lucratividade e depois fazer a apuração da rentabilidade? DRE, demonstrativo de resultados do exercício. Qual é o instrumento que eu utilizo para saber a minha entrada e saída de dinheiro, do meu caixa, a minha previsão de recebimentos e pagamentos? É o fluxo de caixa projetado, né, que eu tenho. Baseado nisso, né, mais a estruturação das minhas despesas, eu vou conseguir dar equilíbrio para que minha loja seja lucrativa e rentável e que tenha liquidez, né? Se você dá desconto para o cliente, por que às vezes não é melhor dar desconto para a financeira e vender a prazo para o cliente? Porque o cliente vai gastar muito mais na sua loja. Como é que você faz isso? Tem que fazer o encontro de contas, lançar as despesas e saber apurar um DRE. Percebe o que eu estou dizendo? É dessa maneira que você consegue fazer uma gestão de alto nível. Eu não entrei aqui em compras, eu não entrei aqui, né, em gestão de estoques, em estratégia de marketing, capacitação do time, né, não entrei em nenhum desses outros fundamentos. Mas só disso aqui que a gente está falando, né, de você organizar um plano de contas, lançar suas despesas, classificar corretamente, né, o seu prolabore, as despesas da loja, despesas fixas, variáveis. Eu não vou nem entrar aqui, porque é uma live inteirinha para explicar o impacto que tem as despesas fixas, as variáveis, as financeiras, quando você puxa o DRE e como é que você reduz despesas fixas, como é que você reduz, né, como é que você potencializa os resultados, né? Mas o importante é você entender o que eu expliquei hoje. Se você entender o que eu expliquei hoje aqui, a Neuza está dizendo aqui, ó, muito bom essas dicas, legal. Se você quiser se aperfeiçoar, eu vou botar aqui, ó, entra na minha plataforma, falandodeloja.com.br. Vou entrar aqui, ó, falando de loja. Quem tem meus cursos? falandodeloja.com.br. Quem já fez os meus cursos? Eu sei que, ó, vou fixar o comentário aqui, o Thiago. Tens alguma ferramenta consultoria para me ajudar? Tem, exatamente, é isso que eu vou dizer agora. Entra na minha página, olha, eu tenho um curso chamado DRE, eu tenho um curso chamado Fluxo de Caixa Projetado, tá? São cursos à parte. Entra lá tem cursos, clica lá e entra. Se você quiser, eu recomendo muito fortemente fazer o PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, porque esse é meu curso completo. Você vai entender estrutura mercadológica de produto, dimensionamento, né, de categorização de produtos, o que você precisa para dimensionar cobertura, giro, amplitude, profundidade, isso tudo na parte de mix de produtos, não é? Para você saber com quantas categorias vai trabalhar, precificar corretamente, calcular ponto de equilíbrio da loja, não é? E ter uma gestão financeira de alto nível, tá? Nessa linguagem bastante simples. Emelino, o que eu faço? Assina o Exclusive. Estou perguntando aqui. Preço? Tá, ok.
O curso, se você quiser investir num DRE, o DRE está 12 parcelas de R$ 37,25, tá? R$ 37,25 é o valor da parcela, tá? É o curso de DRE, é o curso completo com planilha, que te ensina como que você, de maneira muito simplificada, não tem, olha, quem já fez o meu curso, que eu sei que o Guilherme, quem mais estiver aqui na live que já fez, é só comentar aqui qual é a linguagem dos meus cursos, né? Qual é a linguagem, né? Então vamos lá. Vocês perguntaram o preço. O DRE é 12 de 37, né? Já resolve uma parte da aula. O ideal, Thiago, né? O ideal mesmo é você assinar, se você tiver condições, assina o Exclusive Premium. É vitalício e tem 15 cursos, tudo que você precisa. Hermelino, eu quero me tornar um águia em gestão de loja, quero dominar o financeiro, vendas, compras, gestão de estoque, liderança, gerência de loja, né? Você quer dominar? Assina o Exclusive Premium, é vitalício, você nunca mais precisa renovar, tá? E é só entrar lá e assinar. Tem suporte, perguntas, todo o material, tem apostila para você fazer download, imprimir, né? Tem treinamento de técnicas de vendas para a tua equipe, treinamento de gerência de loja para o teu gerente de loja, tá? O Premium, ele está 12 parcelas de 415, é menos de meio salário, é 1/3 de salário, tá? Por mês, por 12 meses, e aí nunca mais você precisa pagar, é vitalício. Tem fluxo de caixa projetado, DRE, tem precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, tem planejamento de verbas de compras, gestão de estoques e categorias, são 15 cursos, tá? A área de gerência de loja, liderança, payback. O que é o payback? O guia é assinante da plataforma. Olha, ele está dizendo aqui, ó, aquela planilha de precificação é uma mão na roda absurda. Ela é muito mais fácil de entender porque é ilustrado. Exatamente, tem uns vídeos. Percebe? Hermelino, mas é muito. Ok, então você pode... eu quero só o fluxo de caixa projetado. É 12 parcelas de R$ 49,00. Tá? Entra na minha plataforma aqui e assina. Eu tenho lá cursos gratuitos também. Tem um sistema de controle de tráfego que você usa, é grátis, é só se cadastrar e usar. O curso para entender como é que faz gestão de tráfego é grátis, é só entrar lá e fazer. Tá? E quem quiser se aprofundar, e quem quiser... Não, Hermelino, eu quero ser um especialista. Como é que eu me torno um especialista? Claro que tem. O Tiago está me perguntando se o DRE tem planilha. Todos os meus cursos têm planilha. Tem curso com 5 planilhas, tá? Que você baixa, tudo ali prontinho, é só você alimentar. Tá? Você só precisa ter a sua organização, Tiago, no caso. DRE, o fluxo de caixa projetado, não conheço sistema no mercado que tenha um fluxo de caixa projetado assim, perto do meu. Hermelino, eu tenho crediário, eu tenho cartão parcelado, faço antecipação, tenho taxas variadas de cartão, trabalho com mais de uma operadora. É só você alimentar ali, ela vai te mostrar exatamente até 50 lojas, 6 meses para frente, quanto que você vai precisar de dinheiro, quanto que vai entrar, entendeu? Mesmo que você tenha inadimplência, cobrança, recuperação de atrasos, isso tudo está lá prontinho. Né? O Gui está perguntando aqui, coloca alimentação como um custo fixo, como se fosse um ticket, refeição, está errado. Não. O que é despesa fixa? É tudo aquilo que não depende da venda, tá? Tudo aquilo entre aspas, mas você pode ir por esse raciocínio, tá? Camuro, para quem tem um mercado, qual seria o mais interessante fazer primeiro? Depende da tua prioridade, tá? Depende da tua prioridade. Eu sempre recomendo, em linhas gerais, comece pelas vendas. Treinamento de gerente, treinamento de vendedores, implantar sistema de controle de tráfego para você descobrir quantas vendas você está perdendo, por que você está perdendo, né? Capacitar o time e começar, você já puxa a venda. Então, eu sempre digo, comece pela venda, e aí vai trabalhando. Seu estoque está alto, então você tem que fazer a gestão de categorias, planejamento de verba de compra. Comprar é mais difícil que vender. Então começa pela venda, e aí começa a organizar estoque, a classificação de produtos, para dimensionar sua cobertura, giro, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, para você dimensionar isso, percebe? E aí você vai trabalhar, aí você vai entrar no financeiro, organizar o seu financeiro, um plano de contas gerencial, que você consiga ter esse controle, bater o olho e entender, e aí você vai, é o que a gente chama o seguinte, é um ciclo. Qual é o ciclo? A palavra mágica
é diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico você vai descobrir o que está doendo e o que está causando a dor. E aí você vai definir um plano de ação, a tua prioridade. E aí você implanta e avalia. Percebe? É assim que funciona. Então, tem loja que a prioridade é estoque, porque está bagunçado, estoque muito alto, mercadoria envelhecendo, perdendo venda, porque o cliente chega na... Você não compra porque o estoque está muito alto, não tem dinheiro, percebe? E aí desmotiva a equipe, o vendedor não gosta de trabalhar com mercadoria antiga. Então, depende, cada loja é uma realidade. Não tem receita de bolo. Isso serve para todo mundo. Às vezes é remédio para um e é veneno para outro, percebe? Alimentação não é errado, Guilherme, não é errado. É despesa fixa, tá? Despesa variável é aquela que quando você passa uma venda gera ela, tá? Ela depende da venda. O Tiago está perguntando, entra lá, Tiago, e dá uma olhada. Tudo isso aí tem e de sobra. Tem para o time. É o que eu digo assim, quem é que vai entregar resultado? É a equipe. Então, se você não tiver capacitação para a equipe, nem adianta você fazer. Entendeu? Não adianta você entender se seu time não tiver performando em alto nível. Como é que vai performar? Com capacitação. Tem que conhecer o time, técnicas de vendas, conhecer produto, conhecer a loja, quais são as ferramentas que você vai trabalhar. Gestor, distribuir tarefa, fazer reunião, dar feedback, fazer o acompanhamento, capacitar o time, não é? Então precisa repreender, orientar, motivar, engajar o time, ter uma gestão de qualidade, ter colaboradores da qualidade. Percebe o que eu estou dizendo? É isso que... Então você precisa trabalhar, acertar o estoque, precificar corretamente, ter plano de pagamentos adequados para que você consiga competir, colocar o produto no mercado, atrair o cliente correto, né? Aí você tem que fazer o layout da loja, arrumar, para que você tenha uma comunicação legal, uma loja bacana, organizada, atraente, confortável, que inspire confiança. E aí fazer o marketing, a comunicação com o mercado, atrair o cliente correto para dentro da sua loja. Em resumo, é só isso, né? E aí você fala, menino, como é que eu faço isso? Olha, o grosso disso aí tudo é só, tá aqui, ó, falandodeloja.com.br. Entra aqui, assina o Exclusive e lembrando que uma caminhada é um conjunto de passos. Como é que você faz uma caminhada enorme? Melino, eu tenho muita coisa aqui para arrumar. Então, como é que você arruma? Dando passos. Então você precisa estabelecer um foco, um objetivo, né? Aquela história. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então estabeleça um objetivo, onde é que você quer chegar, né? A tua prioridade, e aí vai dando passos. Porque enquanto os outros reclamam, enquanto os outros ficam querendo ajuda, se você der passos, daqui a pouco você está lá na frente, né? Com passos sólidos. Samuel está me perguntando aqui, loja cheia no primeiro mês, mas o caixa acabou, é arriscado? Depende qual é a sua fonte de financiamento. Percebe? Se você vender... Eu tenho loja que arrebenta de ganhar dinheiro, o lojista super feliz, o que ele faz? Chuta o balde no parcelamento no cartão e antecipa, porque está no preço, ele puxa o ticket, fatura muito mais, fideliza cliente, dá ferramenta para a equipe converter, entendeu? Andréa está dizendo aqui, qual a sua opinião quando falamos em crediário? Show, excelente. Entra no meu canal do YouTube e pesquisa lá. Assiste Olha, quem quer saber sobre crediário, anota aí. Entra no meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui e ela também fica no YouTube, tá? No sábado, meu time, minha equipe republica ela no YouTube. Já passou de 1 hora aqui, eu vou encerrar. Mas, quem quiser saber mais sobre crediário, entra no meu site, entra no meu canal do YouTube, Falando de Loja, procura lá, Papo com Lojista, número 60, hashtag 60, tá? E vê lá os papos com lojista. Eu recomendo hoje muito fortemente a Meu Crediário. É um parceiro que a gente tem, que é inteligência eletrônica, é uma inteligência artificial, tá? É muito mais eficaz e muito mais barato do que fazer análise, né? Depois do encontro no Camelódromo, estou seguindo todos os vídeos. Ah, que legal, cara! Que bacana! Decora, raciocínio rápido, decoração em sininho, já estou usando tudo que estou vendo em seus vídeos, que legal, bacana. Goiás agora, eu vou encerrar, tá? Então eu não tenho, agora minha próxima palestra, eu tive em Minas, semana passada eu tive em Minas, eu fiz uma palestra em Eloy Mendes, né?
lá na Associação Comercial, auditório superlotado. Essa semana eu tive em Limeira fazendo o PAGL presencial. Ah, Irmelina, eu não sei o que é PAGL. Entra aqui, ó, falando de loja e dá uma olhada lá o que é meu PAGL. Tá? E aí eu vou para Teresina agora fazer uma palestra e a gente está encerrando, tá? Os eventos fora esse ano, né? Aí é dezembro, agora vem Copa do Mundo, vem dezembro e aí a partir do ano que vem a gente retoma. A minha plataforma continua. A minha plataforma, você quer se capacitar, quer ter todo o material, entra aqui em Falando de Loja. Matheus Acessórios está me dizendo aqui, ó, recentemente tive que contratar um sistema e muito do que me foi apresentado já tinha visto aqui com você. Que legal, legal. Vem para Rio Claro. Então eu tive pertinho aí, sabe? Tive pertinho aí. Passei por... Eu estava em Limeira, aí na região de Campinas. Gente, eu vou ter que encerrar, tá? Já passou de 1 hora. Um beijo no coração. Eu vou deixar salva a live. Eu recomendo muito fortemente que vocês revejam, tá? Tem muitos conceitos. Eu só arranhei, passei muito por cima. Você quer se aprofundar? Faça um investimento. Esse investimento, ele retorna. Porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder, tá? Então, se você puder, invista. Se você não tiver condições, faça maratona no meu canal do YouTube. Eu tenho lá mais de 130 vídeos, 140 vídeos no Papo com Logista. Total, mais de 600 vídeos no meu canal do YouTube, né? E o Papo com Logista eu entrego muito conteúdo assim pronto lá para você. E se você tiver condições, assina o Exclusive Premium e você vai se capacitar, vai realmente performar em alto nível. É isso que faz a diferença, né? Guilherme, não, para o Rio não tenho não, mas uma galera do Rio de Janeiro participou desse último PAGL em Limeira agora. Sabe? Vários lojistas do Rio de Janeiro participaram agora. Foi muito bacana, tá? Muito legal mesmo. Gente, um beijo no coração. Fui. Vou deixar salva a live aqui. Tchau, tchau.